O evangelho que vamos refletir hoje está em Marcos, capítulo 12, versículos do 18 ao 27. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe ressurreição, e lhe propuseram este caso: Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição: se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência de seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será ela mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados, por não conhecerdes as Escrituras, nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que possamos permitir que esta palavra adentre hoje o nosso coração. E eu quero dar ênfase neste versículo final, onde Jesus fala claramente aos saduceus: Deus dos vivos e não dos mortos, né? Pegando ao pé da letra, ora, Ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Nós temos que ter esta esperança que com a ressurreição de Cristo, com a ressurreição de Jesus, tendo a vida vencido a morte, o nosso caminhar, nossa esperança, a nossa fé, o nosso olhar futuro deve ser também na nossa ressurreição um dia, aonde, tendo nós ressuscitados, viveremos plenamente na presença do Senhor. Os saduceus, eles tentam, pegar Jesus de certa forma, pregar-lhe uma peça com esta pergunta, com este questionamento, aonde a mulher que era casada não teve descendências, então ela se casou com os demais irmãos, e assim que foi morrendo irmão por irmão, ela ia se casando com o outro, para que talvez tivesse descendência, mas até que todos eles se casaram e não chegaram a ter a descendência, e por fim a mulher também morreu. E então os saduceus lhes perguntam que na ressurreição, quando ressuscitarem, de quem será esta mulher? Então Jesus vai dizer claramente que após a ressurreição nós não viveremos mais para as pessoas, nós não viveremos mais pelo ser, pelo poder, pelo que temos, mas nós viveremos inteiramente para o Senhor, na presença do Senhor. Nós estaremos ali em corpos gloriosos, habitando a pátria celeste. Jesus já ressuscitou um dia e nos prometeu que nós também ressuscitaríamos, que a ressurreição dos mortos aconteceria e que nós iríamos à eternidade, aonde viveríamos como anjos, seríamos como anjos, somente de espírito. E tendo esta certeza de que nós estaremos um dia habitando na eternidade, como anjos, nós viveremos assim como os anjos vivem, para adorar e bendizer o nome do Senhor, para proclamar 3 vezes santo o Senhor, para todo momento dizer ali: bendito que vem em nome do Senhor, santo, santo és tu, Senhor. É para isso que nós viveremos. Nós não teremos mais a preocupação com as coisas desta terra, porque já não é para esta terra que nós vivemos, mas nós vivemos para algo muito maior, que é o Senhor.
E o Senhor, Ele vem nos dar essa certeza de que a morte é um encontro com Ele, porque Ele vem dizer que Ele não foi Deus de Abraão, não foi Deus de Isaac, não foi Deus de Jacó, mas Ele é, né? Ele coloca o hoje, Ele coloca o presente. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. E com isso Ele mostra que as gerações vão se passando, as pessoas morrem, mas as pessoas ressuscitam na eternidade. As pessoas ganham uma nova vida após esta morte. Aqueles que caminham em santidade, aqueles que caminham com a esperança e a fé de que verão a Deus, de que habitarão a pátria celeste, eles estão vivos no paraíso, onde nada mais importa, onde nada mais lhes preocupa, porque a única coisa que eles estão ali para fazer é adorar o Senhor, é estar em comunhão, na presença do Senhor. Meus irmãos, com isso, nós podemos ver que a nossa vida nesta terra é passageira. E que nós devemos crer firmemente que um dia nós ressuscitaremos na eternidade, nós viveremos a nossa Páscoa definitiva, passaremos desta vida para a vida eterna, e estando no céu, estando nesta nova terra, nesta nova pátria, nós habitaremos como os anjos, diante do Senhor, em um só canto de louvor e adoração. É por isso que nós precisamos cada dia mais conhecer as Escrituras, conhecer o poder de Deus, para que através delas nós possamos ir moldando a nossa vida, e moldando a nossa vida, crer que tudo é passageiro e que somente a ressurreição é certeza para aqueles que se mantêm firmes na palavra do Senhor, para aqueles que mantêm firmes na promessa do Senhor e se deixam tocar pelo poder salvador de Jesus. Meus irmãos, e Jesus nos chama para a vida. Jesus nos chama para uma vida nele. Ele mesmo diz que que Deus não é Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ele quer nos vivos. E por que Ele nos diz isso? Porque Ele sabe que o salário do pecado é a morte. E a morte não somente do corpo, mas a morte da alma, a morte do espírito. E se nós tivermos a nossa alma morta, se nós tivermos o nosso espírito morto, nós seremos lançados ao inferno, ao abismo do inferno, e não contemplaremos da pátria celeste, não contemplaremos da vida em plenitude na presença do Senhor no céu. É por isso que Ele é Deus de vivos, porque todos aqueles que confiam no Senhor, todos aqueles que se entregam ao Senhor, todos aqueles que caminham rumo ao Senhor, terão vida e vida em abundância, mas não vida em abundância nesta terra, mas vida em abundância no céu, aonde o Senhor nos espera, aonde o Senhor nos aguarda cada dia. É por isso que nós precisamos ter este olhar. A ressurreição de Cristo nos torna o objetivo de vida. Cristo venceu a morte, Cristo está vivo, glorioso no céu, e também aguarda que nós estejamos um dia junto a Ele, na eternidade, gloriosos, vivendo a glória do céu, vivendo a glória da eternidade. E quando o Senhor vem ali de frente com os saduceus, quando eles perguntam de quem será a mulher, de quem aquela mulher será esposa, Jesus diz a eles: acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. O Senhor vem nos dar aqui uma pista para bem vivermos a nossa vida. Nós temos que amar, nós temos que nos preocupar com o próximo, sim. Temos que ter esta intimidade com os nossos irmãos, ajudar uns aos outros, mas nós não devemos criar apegos que nos impedem de nos entregarmos cada dia mais a Cristo, porque na eternidade será somente eu e Deus, será somente você e Deus. Sim, na visão do Pai, nós nos encontraremos com os nossos amigos, nós nos encontraremos com nossos familiares que também alcançaram a eternidade, mas ali o nosso objetivo principal será o Senhor, contemplar face a face a Deus. É por isso que nós precisamos abrir o nosso coração, para que Deus tome conta de
todo o nosso ser e nós não fiquemos criando apegos que nos impedem de corresponder com a vontade de Deus, de corresponder com o seu chamado e viver plenamente o seu caminho, viver plenamente a missão que Ele tem para cada um de nós. Nós precisamos buscar cada vez mais este Deus, que é um Deus de vivos e nos quer vivos. Nós precisamos abandonar o pecado, abandonar nossos apegos. Precisamos desapegar deste mundo, das pessoas, das coisas, do poder, para vivermos inteiramente para Deus, porque é nele que nós um dia nos encontraremos, é nele para onde nós um dia iremos. Meus irmãos, nós precisamos crer cada dia mais na nossa ressurreição, que nos levará ao encontro com o Senhor. Que nós possamos cada dia mais ter esta fé de que um dia seremos como os anjos do céu, que não teremos nada mais além do Senhor. Só a Ele nós teremos o nosso olhar voltado, somente para Ele nós teremos este olhar. Que nós possamos esperar em Cristo, que ressuscitou e nos prometeu que por Ele e nele nós também ressuscitaremos um dia glorioso. Amém.